Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para o slide, vamos conferir qual é o conteúdo de hoje. Última semana já, né? As férias, cheiro de férias, hein? Conteúdo de hoje, gente, a gente está revisando vários conteúdos, a gente está só repassando, mas são importantes. Gente, fiquem ligados, não perca nenhuma aula da TV, ok? Vamos para o conteúdo de hoje, referência textual. Tem tudo a ver até com esse esqueminha aqui, viu, gente? Esse referência textual tem a ver até com esse esqueminha aqui um pouquinho. Variação linguística, assunto que todo mundo gosta. E a gente vai ver isso em reportagem e o artigo de opinião, né? No caso acho que vai ser um artigo de opinião. Enfim, vamos lá, a gente vai já ver qual é o gênero. Ok? Então vamos andar devagarzinho por aí, vamos entender mais ou menos, né, o que se trata de cada um desses conteúdos. Vamos começar com referência textual. Você pode até achar o nome diferente. Professor, referência textual, referenciação. Como assim, professor? Que coisa assim mais difícil, diferente. Você pode achar, galera. Pode achar, mas é uma coisa tranquila. Quando eu colocar aqui os exemplos, você vai ficar... Meu Deus, isso aí, professor. Fichinha. Vamos lá. A referenciação, gente, é um processo que ele ocorre dentro do texto ou fora do texto. Vou já mostrar os exemplos. Calma, rapaz. Quando ele acontece dentro do texto, você pode estar se referindo ao que se segue, ao que vem depois, né? Você primeiro utiliza algo que vai se referir ao referente. Que coisa mais maluca, né? Ou então você pode ir ao que geralmente mais acontece, né? Observem isso daqui, né? O que mais acontece? Ao que precede, né? Ok? Ou seja, você primeiro tem a coisa e depois você vai ter o que vai se referir a esta coisa. Professor, não estou entendendo nada ainda. Estou aqui viajando, a gravidade aqui está igual na Lua, professor. Estou assim, ó, gravitando, não estou conseguindo pisar no chão, não. Calma, você vai já entender. E tem a fora do texto. Quando algo dentro do texto se refere a algo que está fora do texto. Olha que loucura, rapaz. É isso aí. Acontece, né? A gente chama ela de extratexto, né? Essa referenciação. É preciso decorar esses nomes aqui, professor? Catáfora, anáfora? Não, precisa não. Eu só estou aqui ilustrando o esquema básico. Para você ficar ligado, às vezes, quando você ficar... Onde é que está o referente dessa palavra? A quem ela se refere, né? A quem esta palavra está se referindo? Você vai pensar, ou é dentro do texto, está se referindo a algo dentro do texto, ou fora do texto. Se é dentro do texto, essa palavra pode estar se referindo ao que veio antes dela ou ao que vai vir depois dela. Se é fora do texto, não tem antes e depois não, né? Está fora, é fácil, é tranquilo. Ok? Vamos aos exemplos, você vai ver como é fácil, olha aí. A casa de Juliana foi roubada, ela está pensando em comprar um cachorro, né? Aqui tem até essa frase até interessante para trabalhar a inferência dela, né? A gente falou numa aula aí sobre inferência, mas relaxa, fique tranquilo. Ela quer comprar o cachorro para quê? Né? O cão de guarda, né? Para agora resguardar a sua casa, né? De alguns perigos assim, né? De alguns roubos, né? Aquela expressão que a gente fala, ladrão de galinha, né? Aqueles que são aproveitadores, né? De alguma situação. Ele vê ali sua casa meio que desprotegida, tem alguma coisa ele faz para levar, ele passa lá e leva, né? Enfim, coisas que acontecem na nossa sociedade. Vamos lá. A casa de Juliana foi roubada. Ela está pensando em comprar um cachorro. Galerinha, esse ela aqui é uma palavra que faz referência a outra. Então, é isso que é referenciação. É quando você tem uma palavra no texto, né, que faz referência a outra. Esse ela faz referência a quem? Certo? Levando em conta o pronome, nós temos aí um pronome pessoal do caso reto. É para saber isso, professor? Não, nem sempre, calma. Precisa... Que está na terceira pessoa do singular, certo? Ou seja, vai se referir a algo que está também no singular. E não vai se referir à primeira pessoa, né? Mas à terceira. Aqui a gente só tem terceira pessoa mesmo, né? Aí você pode pensar, professor, ela está no feminino. É verdade, não é ele, é ela. Como é que eu vou me referir a quem, aliás, a quem esta palavra está se referindo? Se a gente só olhar para esse ponto de vista
morfológico, né, feminino, então vai se referir a alguma outra palavra também no feminino. A gente pode pensar que é casa ou que é Juliana. Mas se a gente olhar todo o sentido do texto, certo? Todo o sentido do texto, a gente vai ver que não é casa, a gente já vai eliminar casa. Por quê? Porque veja que diz aqui, o que está dizendo sobre o ela? Que ela está pensando em comprar um cachorro. Tudo bem, a casa foi roubada, né? Mas a casa pensa? Não, gente, isso aqui está fora da realidade, né? A casa vai pensar, a não ser que o texto desse vida à casa, desse pensamento, sentimentos à casa, fosse mais ou menos uma fábula, né? Que às vezes alguns seres inanimados na fábula, eles pensam, eles falam, eles têm sentimentos, enfim. Mas não é o caso aqui, gente. Aqui, prontamente, é a Juliana que está pensando em comprar um cachorro. Ou seja, aqui nós temos uma referenciação. Esse ela se refere a Juliana. Como é que poderia aparecer lá na questão, professor? Ia aparecer em ela está pensando em comprar um cachorro. A palavra destacada, ela, se refere a, aí a alternativa A, casa. B, pensando. C, cachorro. D, Juliana. Aí você ia pensar direitinho, ia analisar, né? O ela aí não pode ser nem para pensando, não tem nada a ver, é verbo. Nem a cachorro, porque o ela está no feminino, o cachorro está no masculino. Aí sim, dá para anular pelo ponto de vista morfológico, né? Pelo gênero e da palavra. Agora, casa e Juliana estão no feminino, já não dá para você anular essas duas alternativas, mas aí você vai observar o texto todo, né? Você observa todo o texto, todo o sentido do texto e vai observar que o ela se refere a Juliana, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui é um exemplo bem simples, mas no texto grande lá que você vai ler na prova, que pode ter vários referentes ali, você vai ter que usar dessas estratégias. Aqui, de cara, nem precisa tudo isso que eu disse. Você já imagina, né, professor? Claro que o ela aí se refere a Juliana, é fácil. Isso aí nem automaticamente eu faço essa questão, professor, sem olhar. Sem olhar não, né? Tem que ler o texto. Enfim. Próximo aqui, vem para a caixa você também. Esse você, ele vai se referir a quem? Professor, ele se refere a mim. Calma, rapaz. É mais ou menos isso, né? É a propaganda falando contigo. Imagina aí que tem um interlocutor, tem um locutor na propaganda, né? O locutor, perdão. Alguém que falou isso, né? Vem para a caixa você também. Você quem? Você que está ouvindo, vendo a propaganda, né? Ouvindo e vendo a propaganda ao mesmo tempo. Você que é o interlocutor, certo? Ou o leitor dessa frase. Vamos imaginar aqui, né? Interlocutor. O interlocutor está sendo falado aqui no texto, certo? O interlocutor, ele está fora do texto, é com quem se fala, certo? Eu sou quem falo, com quem eu falo é meu interlocutor e o texto é de que eu falo. Eu estou falando do quê? Da Caixa, né? Do banco, né? Caixa Econômica Federal, fazendo propaganda aqui da Caixa, certo? Que é um banco, segundo eles, bom, né? Eu tenho minhas dúvidas, enfim. E aí chamando, né? Vem para a Caixa você também, chamando o interlocutor, né? Você também faça parte, né, do nosso banco. Então, nós observamos aqui que esse você, ele se refere a alguém que está fora do texto. Veja que o texto, olha, ele se limita à frase. Esse você é um interlocutor que está fora do texto. Ou seja, aqui nós teríamos uma referenciação extra-texto. Ok? Então, muitas vezes, né, gente, o você pode aparecer se referindo ao leitor do texto, que é a segunda pessoa. Primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é com quem se fala, terceira pessoa é de quem se fala. Beleza? Vamos para a próxima aqui, mais exemplos, né? Várias palavras podem ser utilizadas como referência textual. Percebam que o certo? Vai ser a expressão ou palavra referida e o 2 vai ser a palavra que se refere. Olha aí, João e Maria se casaram. Eles estavam noivos há 10 anos. Veja só que aqui nós estamos, né? Os eles se refere a quem? A João e Maria. Certo? Então nós temos aqui uma referência. O ele se refere aos dois ao mesmo tempo, né? Eles estavam noivos há 10 anos. Veja aqui nessa letra de música, esse trecho aqui, né? Vamos fugir para outro lugar.
onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Nós temos aqui, né, duas referências ao mesmo tempo. Esse primeiro onde aqui, né, que está com o número 2, ele se refere ao lugar que eles vão fugir. Vamos fugir para outro lugar. Então está se referindo. Onde, gente? Geralmente tem que se referir a um lugar fixo. Aqui já está um exemplo. Onde não é para se referir a coisas, a pessoas, não. A ideias também não, mas a lugar, a localidade. Tem que ter sentido de localidade, né? A casa onde moro, certo? Onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. A gente vai escorregar onde? No tobogã. Então, esse outro onde aqui, ele vai se referir a tobogã. Olha aí, certo? Então, tobogã é justamente onde eles vão ali se sentar, né? Tomar posicionamento, melhor dizendo, para poder escorregar. Ok? Então, nós temos aí o onde, né? Aqui fazendo referência. Nós podemos ter também numerais fazendo referência. Olha aí. João e Maria se casaram. Os dois estavam noivos há 10 anos. Em vez de usar o eles, que é o pronome pessoal do caso reto, né, na terceira pessoa do plural, eu utilizei o numeral 2, né? Os dois, certo? Se fossem 3, né, eu poderia usar os 3, né? Mas casamento de 3 é meio estranho, mas a gente não pode duvidar de nada. Enfim, João e Maria se casaram, os dois estavam noivos há 10 anos. Beleza? Então, aqui nós temos os dois, né, que é o numeral, se referindo a João e Maria. Veja que tudinho agora, todas estão sendo dentro do texto e é o que antecede. Próximo, os mototaxistas interditaram a Avenida Frei Serafim pela manhã. Assim, sem nenhuma negociação entre as autoridades e os sindicalistas, a greve durou o dia todo. Gente, aqui nós temos, bem curiosa, né? Greve, esse termo aqui, essa expressão, se refere a toda a ação aqui. Toda a ação. O fato, a ação de os mototaxistas interditarem a Avenida Frei Serafim. Rapaz, vira um caos. Interditando aqui em Teresina a Avenida Frei Serafim num dia de movimento, meu amigo, é caos. Certo? Mas foi uma forma de protesto essa ação deles. Geralmente, como é que são os protestos, né, de trabalhadores? A gente chama de greve. Então, aqui nós temos a referenciação, né? Outro nome, um nome, né, se referindo a toda uma expressão, a toda uma ação feita, né? Os mototaxistas interditaram a Avenida Frei Serafim. Gente, são vários os modos de referenciação no texto, certo? Foque no numeral que a gente vai trabalhar na questão hoje. Mas aqui eu estou apresentando só alguns. Beleza? Então, isso é referência textual. Aqui todas elas foram dentro do texto e todas elas foram ao que antecede. Prestem atenção, ao que antecede. E vejam o sentido. Veja só, greve, né, só pode ser o quê? Um manifesto, um movimento, algo, né, que é contrário, é algo que você percebe que quebra, né, ali uma rotina, ok? A greve, por exemplo, dos motoristas de ônibus, eles deixam de dirigir. E aí paralisa, né, o transporte público, ok? A greve dos professores, eles deixam de ministrar a aula, né, por um tempo. E ali paralisa, né, um pouquinho a continuidade, né, do sistema educacional, ok? Então a greve é isso, greve de fome, você deixa, rapaz, a pessoa fazer greve de fome, né? Eu, meu amigão, gosto de comer. Enfim, mas tem, gente, acontece também, né, situações desse tipo. E ali você vê que é a paralisação, né, a interrupção da alimentação da pessoa, né? E aqui foi o que aconteceu, né? Os mototaxistas interditaram a Avenida Frei Serafim. Foi a forma de eles protestarem, né? Certo? Vamos para a variação linguística agora. É a mudança da língua de acordo com o tempo, lugar e a sociedade. Gente, a nossa língua muda. Se você assistir, por exemplo, uma novela que retrata, né, o nosso Brasil antigamente, você vai ver que a forma de as pessoas falarem era totalmente diferente de hoje, certo? Isso é uma mudança de acordo com o tempo. Você pode observar que os paulistas, né, eles falam diferente de nós aqui nordestinos. Isso aí é uma mudança, né, de acordo com o lugar. Você observa que algumas pessoas, né, de algumas classes sociais, algumas pessoas que estudaram determinadas áreas, né, da ciência, né, elas falam diferente umas das outras, né? Quando você observa uma entrevista de algum médico falando sobre a pandemia, você observa que ele tem todo um linguajar diferente, né?
Isso aí é uma mudança de acordo com a sociedade. Você mesmo, você pode às vezes numa conversa, né, com o seu pai e a sua mãe, né, conversar de um jeito, né? Você trata o seu pai e a sua mãe de um jeito. Já com seus amigos é de outro jeito. É uma mudança de acordo com a sociedade, com a situação, né, que você vive. Certo? Vamos ver esse texto aqui, ele ilustra muito bem essa mudança. Olha só, aqui é um gerente, né, de um banco conversando com um cliente. Aí eu não vou ficar repetindo gerente e cliente não, viu gente? Tá boa a visualização, a gente só vai lendo, vocês já vão vendo que é o gerente. Boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Urbelândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Veja só que até essa última fala aqui do cliente, né, a conversa ela estava um pouco mais formal, né, o tratamento entre gerente e cliente. Ele fala até o nome dele todo, sou Júlio César Fontoura, né, também sou funcionário do banco. A gerente, né, que é a Helena, uma mulher, ela falando, nós dispomos de várias modalidades de crédito, ela não cita, né, nem eu, né, nós, porque ela está representando a entidade bancária, né, certo? Ela está representando a empresa dela. Mas quando ela percebe que é o Júlio, amigo dela, já muda. Julinho, já não é senhor, né? Ela já não chama... Olha, veja nessa frase aqui antes. Aí ela fala, o senhor é nosso cliente. Mas quando ela percebe que o cliente é um amigo dela, já não é mais senhor, é Julinho. Olha aí a intimidade, viu? Olha a mudança, de acordo aí com a situação. É você, cara, né? Já no senhor, olha aí. Você está em Brasília, olha o você aí sendo alterado, né? Você está em Brasília, pensei que você ainda estivesse na urgência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Qual é a linguagem certa e a errada aí? Nenhuma aí, gente, é certa e errada. Elas estão cada uma adequada à situação. Veja que até o momento que ela sabe que ele é um cliente, a situação é um tratamento entre gerente e cliente, tem que ser formal. E ela adequa a sua linguagem para isso. Mas quando ela percebe que pode quebrar esse tratamento porque é um amigo, ela sai disso, sai dessa linguagem e utiliza uma linguagem mais informal, mais popular, certo? Com o seu amigo. Porque é uma conversa entre amigos agora também, não é só uma conversa entre gerente e cliente. Então aqui é uma variação linguística, aqui ocorreu uma variação linguística. A linguagem daqui, certo? Ela é formal. E já desse outro trecho aqui, ela é informal. Ok? Houve uma mudança na língua aí, né? No linguajar, no tratamento dos dois, certo? Vamos só observar aqui os níveis de linguagem, viu, gente? Formal e informal. A gente vai ter, ó, o popular, certo? E o escolarizado. Opa. O formal fica aqui dentro do escolarizado. Formal. E o que é formal também? É padrão. A linguagem jornalística, ela está dentro do escolarizado também. Os jornalistas, às vezes, eles têm que aprender a empreender, melhor dizendo, uma linguagem, né, que seja comum a vários tipos de leitores. A científica, né, ela também é escolarizada. Um fisioterapeuta chama esse osso aqui das costas, olha aqui para mim, ó, de omoplata, né? A gente chama como pá. Tô com a dor aqui na minha pá, né? Pá. Olha só, é popular, né? Aí já é informal. Eu lembro que uma vez o Neymar, ele quebrou o osso do dedo mindinho. Aí todo mundo ia falar o seguinte, né? Para quem não conhece, Neymar quebrou o osso do dedo mindinho. É assim que eu falaria, né? Mas aí o médico deu uma entrevista, o médico falou assim, ele quebrou o quinto metatarso. Eu não sabia que era quinto metatarso. Eu aprendi quando eu vi essa entrevista, né? Quinto metatarso, que é o osso do dedo mindinho do pé, né? É informal, né? Ela também pode ser chamada, a gente percebe a variante, né? Nem que ela pode ser chamada, percebe a variante caipira, certo? A gente percebe, né?
o uso, né, talvez, né, de palavrões ou de gírias. Vou colocar só gírias aqui, viu, gente? Palavrões, assim, eu não sou muito, eu sei que o pessoal usa, mas deixa quieto. Então, nós percebemos as gírias, né? A linguagem mais vulgar também, às vezes, né? E aí os palavrões se enquadram, ok? Tem outro nome para formal também, gente, é a linguagem culta, né? E tem outro nome para informal, que é coloquial. Coloquial é como se fosse uma conversa, né? Mais espontânea. Belezinha? Então, gente, esse é o quadrinho aqui que distingue, né, alguns nomes para linguagem formal e informal, né? Um é popular, porque para aprender língua, gente, a gente aprende a língua portuguesa no nosso dia a dia, não precisa sempre ir para a escola. Na escola a gente vai aprender esses níveis de língua, né, mais formais, certo? Você vai ter contato com leituras de notícias, artigo de opinião, reportagem, porque se você não tem isso no seu dia a dia, você vai ter contato com artigo de divulgação científica, ou seja, com um texto pertinente, né, à área científica, enfim. Isso é dentro da escola que acontece. Vamos praticar? Vamos. Vamos lá para o texto. O peso do estereótipo. Aqui já começa, olha só, estereótipo, já é uma palavra que não é tão usada às vezes no nosso dia a dia, né? Vamos à leitura. Eu creio que esteja boa, né, a visualização. Vamos lá. No que se refere aos distúrbios da alimentação, podemos dividir a humanidade em dois grandes grupos. Vou colocar aqui a canetinha para vocês acompanharem. Aquelas que comem de menos e aqueles que comem demais. Os primeiros compreendem aqueles para os quais falta comida, os habitantes do terceiro mundo. E aqueles que, mesmo dispondo de alimento, recusam-no por razões emocionais. A abundância de comida e a voracidade, por sua vez, geraram um problema da obesidade, que mesmo em países como o Brasil, é hoje uma questão de saúde pública. Estudar a anorexia e outros distúrbios alimentares tornou-se prioridade médica. Em termos de peso corporal, como em relação à carga emocional, o ideal não é nem a falta nem o excesso. O ideal é o equilíbrio. Mas para isso a sociedade precisa se conscientizar dos problemas representados pelos estereótipos que cria, certo? A sociedade ela cria padrões, né? Referências para ela que ela acha que é o melhor, né? Talvez de uma saúde física, né? Ah, a mulher tem que ter esse padrão de corpo, né? Ah, o homem tem que ter esse padrão de corpo. Na realidade, né? Cada um tem seu padrão, tem seu biotipo, né? E aí cada um vai ter que atender ao biotipo que é necessário para o seu corpo, né? E deve haver equilíbrio, nem de mais, nem de menos. É essa a recomendação aqui médica, certo? Vamos aqui, foi um artigo de opinião, vamos aqui ver o que a questão quer. As expressões anorexia e distúrbios alimentares são exemplos de linguagem, aí é variação linguística essa questão. Então, são exemplos, essas duas expressões, anorexia e distúrbios alimentares. São exemplos de linguagem encontrada nos livros de contos, aquele que fala de bruxa, princesa, estudada nas gramáticas, empregada por médicos ou utilizada entre amigos. 30 segundinhos aí para vocês fazerem. Pronto, galerinha, deu tempo, hein? E aí, anorexia, essa palavra anorexia, né? E distúrbio alimentar, ok? Elas são exemplos de quem é que usa essa linguagem, quem é que emprega. Lembra do exemplo do Neymar? Eu sou um professor de língua portuguesa, né? Eu sei gramática, por exemplo. É para eu saber uma boa parte da gramática, certo? Mas vocês observaram que quando o médico falou quinto metatarso, era uma coisa que eu não sabia. Por quê? Porque é algo pertencente à linguagem médica. Um professor de língua portuguesa não precisa saber todos os termos da medicina, né? Nenhum médico sabe todos os termos, ok? Então, não estou dizendo que não é para saberem, não. Estou só dizendo que, às vezes, não se pode. O conhecimento, gente, ele é muito grande, né? Certo? Enfim, o que a gente pode observar aqui, né?
que essa linguagem anorexia, que é justamente um dos tipos de distúrbio alimentar, né? São exemplos de linguagem empregada por médicos. Tenho certeza que você marcou isso aí, né? Entre amigos você não fala assim, né? Eu estou com um distúrbio alimentar, né? Rapaz, isso parece anorexia, né? A pessoa que está, às vezes, rapaz, eu estou só vomitando, não estou conseguindo comer. Algumas comidas eu já não tenho mais nem desejo. Eu estou tão mal assim que eu não desejo mais comer. A gente fala assim no nosso dia a dia, certo? Estudar danças gramáticas nem sempre, né? A gente pode trazer esse conhecimento aqui para vocês, pode, mas nem sempre, não é regra, ok? A gente traz lá dos médicos, ela para cá, né? Para a situação de sala de aula. Encontrada nos livros de contos, não, né? Só se o conto falar sobre medicina, né? Enfim, vamos para outra questão? Essa questão aqui a gente vai fazer junto. Os primeiros compreendem aqueles para os quais falta comida. A expressão destacada se refere àqueles que comem demais, àqueles que comem de menos, aos que sofrem com o problema da obesidade, aos que recusam alimento por razões emocionais. Vamos lá, vamos fazer junto, porque nós temos que voltar ao texto. Esse termo aqui, né, os primeiros, ele se encontra aqui no texto. Ele vai fazer referência a alguém. Quem são esses primeiros? E ele diz, né, os primeiros compreendem aqueles para os quais falta comida. Você pode pensar o seguinte: ah, professor, esses primeiros aí estão se referindo àqueles para os quais falta comida. Você pode pensar isso, pode achar que é uma referência aí, né? Que é uma referência posterior, né? Aqui se segue, certo? Seria aí uma catáfora, mas não é, gente. Geralmente, quando se usa numeral, ele vai fazer referência, né, ao que já veio. Esse primeiros aí, né, vai se referir a um tipo de coisa. Por que ele utilizou primeiro? Porque se tem primeiro, é porque tem segundo, certo? Então, ele utilizou o primeiro por causa que tem o segundo aí. Senão, ele não teria utilizado esse numeral. Veja só o início do texto, sempre leia antes. No que se refere aos distúrbios de alimentação, podemos dividir a humanidade em dois grandes grupos. Aqueles que comem de menos, primeiro grande grupo. Segundo grande grupo, aqueles que comem demais. E aí ele se refere ao quê? Os primeiros é aqueles que comem de menos. Por quê? Porque compreendem aqueles para os quais falta comida. Eles comem de menos porque falta comida. Então essa aqui é a referência correta, não é essa outra aqui não. Certo? Os primeiros é o quê? É o primeiro grupo, né? Aqueles que comem de menos. É o caso aqui, olha só. A expressão destacada se refere àqueles que comem de menos, né? Por isso que eles falta comida para eles, porque eles queriam, mas não tem. Certo? Então, gente, só conferir o gabarito e vamos encerrar. Olha aí, gabarito certinho. Obrigado e até a próxima aula. Valeu, galera. Abraço.